Questão 590. Instinto de conservação. As árvores não têm um instinto de conservação como se opera nos animais, e mesmo nos homens. O instinto nelas é mais mecânico. No entanto, ele cresce no desenvolvimento das formas que, aos olhos humanos, é imperceptível. Todos os reinos da natureza buscam o mais alto. Em toda a extensão do universo se nota essa força poderosa que a tudo arrasta, que a tudo comanda. O pensamento de Deus programa toda a vida no fluido cósmico, ou seja, no hálito divino, que se renova na sua circulação universal, em tudo penetrando, assegurando assim o bem-estar, a harmonia em todas as coisas. Essa programação de vida é assimilada por tudo o que existe, e essa assimilação é de acordo com o crescimento de quem respira. Do átomo até o homem, e deste até os anjos, a bênção é para todos, porém, cada um recebe o que precisa receber. Essa é a justiça, o amor. Se queres pensar que as árvores têm instinto de conservação, podes pensá-lo. No entanto, deves observar que isso ocorre em dimensão diferente dos animais. Em tudo penetra a inteligência divina, comandando todos os elementos nos seus devidos lugares, para que haja ordem nas formas. Observa a química. Quando os corpos se repelem ou se atraem, é o mecanismo da vida que se expande em todas as direções. Daí é que se parte para o crescimento em busca do que o homem possui e os anjos conquistaram. É nesse sentido que devemos respeitar tudo que nos cerca, por ter saído do mesmo foco que nós outros. O amor é tão grande, que tudo o que existe e a que nos dedicamos, nos responde com amor, nos responde com perfeita troca de elementos sutis à percepção comum. O amor é a semente divina que devemos semear, porque a colheita não pode ser, por justiça, a mesma de quem não se preocupou em plantar. Se os minerais, plantas e animais estão na nossa retaguarda, por que não ajudar esses reinos a subir a escada que já palmilhamos, se os que estão em nossa frente estão sempre nos dando as mãos? Se Deus é amor, o nosso dever é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que a vida se expresse como luz nos nossos caminhos. Cada planta é um laboratório divino, na divina seara do Senhor. Ela sabe selecionar os elementos que lhe possam sustentar a vida. Um pé de laranja não dá abacaxi, mesmo que estiverem juntos no mesmo campo e irrigados com a mesma água, soprados pelo mesmo ar e adubados pelo mesmo adubo. É o mecanismo do seu mundo oculto, é o comando de Deus pelos seus recursos espirituais. Os agentes da vida maior estão espalhados em toda a criação, e eles entendem como se deve fazer e comandar, em nome do Criador, em se falando no crescimento das coisas. São poucos, mas esses tiraram a nota máxima na Universidade da Terra, usando um corpo físico. A missão não é somente no mundo religioso, o mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos, e muitas descobertas científicas. Os missionários são diversos do mundo inteiro, operando em fatores diferentes, para ajudar ao progresso e sustentar, de certa forma, a existência de Deus e a presença dos seus agentes de luz, nos caminhos dos homens. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 591, nos mundos superiores. Em se tratando dos mundos superiores, podemos dizer, repetindo a resposta da pergunta formulada em O Livro dos Espíritos, que tanto as plantas como animais e homens, são de ordem mais elevadas do que na Terra. É evidente que não poderia ser de outro modo. Se o mundo é superior, no seu seio, por afinidade, somente se reúnem os seres superiores, para ali viverem e progredir. Até os próprios minerais ali têm outra feição, diferente dos da Terra. Eles têm mais valores na sua estrutura, demonstrando sua beleza de maneira que o seu uso traga para os moradores mais conforto, sobremaneira a não comparar com os da Terra. Tudo lá é mais perfeito. Quanto mais se constata a superioridade, mais elevação se encontra nas coisas, mas,
As leis de Deus são as mesmas em toda a criação. A diferença é que o mais elevado sabe dar uma tonalidade em tudo que o cerca, de sorte a mudar um pouco a sua característica. Os elementos são os mesmos, como as leis são as mesmas e o amor o mesmo, porém, em faixas mutáveis, de acordo com a posição de quem ama e recebe amor. A Terra já pertenceu à escala dos mundos mais inferiores, quando tinha vida primitiva, vê hoje a sua extensão, entretanto, ainda carece de se elevar muito, para limpar-se das paixões, das guerras e do egoísmo. Esperamos que seja breve essa conquista, para que este mundo que também é nosso suba na escala da vida, para uma vida melhor e se torne um paraíso, onde a felicidade deve ser verdadeira em cada coração. Já tivemos a felicidade de visitar certos mundos superiores à Terra e nos extasiamos com as belezas que todos devemos conquistar. Breve, se Deus quiser, serás um destes turistas, que, recebendo o salário que merece, poderá, igualmente, contemplar com ventura essas estâncias de luz para novos incentivos para a paz, trabalhando com mais calor na extensão do amor em todas as direções da vida. Mesmo que nos mundos superiores tudo seja mais perfeito, as plantas continuam sendo plantas, os animais sempre animais e os homens sempre homens, não obstante, com mais requinte nos seus sentimentos. O amor é o mesmo amor, mas com maior grandeza, onde a fraternidade clareia como o sol divino. Cabe ao Espiritismo nos trazer essas verdades, usando os canais da mediunidade com Jesus, para que possamos aumentar a nossa esperança de que a Terra se transformará em um lugar, onde os anjos poderão habitar com alegria e trabalhar com amor em favor dos que se encontram na retaguarda. O homem arrependido é um homem que não se deixa mais dos caminhos do bem. Tudo vai ser mais perfeito, tudo mais claro, tudo com mais harmonia. No entanto, para chegar lá, haveremos de acompanhar Jesus, subir o Calvário com todas as nossas forças, amando e perdoando, se ofendidos, trabalhando e servindo em todos os lados, porque esses lugares são conquistados. É o salário do bom servidor. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 592, Animais e Homens. O homem verdadeiramente herda alguma coisa do animal na sua estrutura física, mas não está na mesma escala deste, por ter alcançado um aperfeiçoamento maior do que ele, a sua delicadeza, a palavra falada e outras inúmeras faculdades que a natureza lhe deu. Há um conceito errado que diz que certos animais já foram homens. Isto seria a degradação, e o espírito não regride. Como pode voltar de onde veio, em situações piores, por causa de certas faltas cometidas? Se alguns homens descem abaixo do animal, usando mal a sua razão, não quer dizer que esses homens regrediram. Eles têm livre-arbítrio, e o animal não pensa como os homens, não tem raciocínio, estão envolvidos no instinto, que não os guia para essas paixões. Quando eles chegarem, pelo progresso, ao reino dos homens, certamente que irão fazer o mesmo, pelos processos que a razão os conduz sem ainda compreender a educação. Não tenhas dúvidas, o homem é superior aos animais, mesmo descendo, na sua conduta, ao nível destes. Isso não importa, de uma hora para outra, como já tens observado, ele se eleva, limpando seus caminhos do erro e endireitando-os para a luz. A natureza lhe deu tudo para o progresso espiritual, e sempre acaba aproveitando alguma coisa para sua libertação, sendo que, aos animais, poderemos dar todas as oportunidades, que eles não as podem aproveitar, devido a serem outras suas condições. A sensibilidade dos animais não alcança o raciocínio, para discernir o que deve ou não fazer. Se certos cientistas classificam os homens como animais, é porque seus atos, ou muitos deles, são bastante parecidos com os desse reino. Em uma mensagem de O Livro dos Médiuns, o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, se refere à situação dos animais com muita propriedade. O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais,
se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que, dentre eles, se mostre o mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamentos das palhinhas, e dos fragmentos apanhados na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Capítulo 22, número 236. Eis aí a grande diferença entre os homens, onde o progresso se encontra visível em todos os lados. É a razão, e a inteligência cada vez maior pela força do espírito que tem condições de absorver de Deus, que é a inteligência maior, sendo sua criação mais velha. E entre os animais, o progresso da chama no reino a que pertence é tão lenta que não se pode perceber de imediato. Mas Deus sabe por quê, e no futuro, quando eles deixarem o reino onde se encontram em trabalho de maturação, no amanhã bem distante, quando ganharem de Deus a razão, entrarão na corrente do progresso como os homens, e passarão a ser visíveis as suas mutações, ganhando como esses homens o prêmio da liberdade e o gozo daquilo que podem descobrir para o seu bem-estar. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 593, além do instinto. Em certas ocasiões, o animal mostra que existe alguma coisa em si além do instinto. Parece-nos, e a observação comprova, que em alguns dos animais o instinto está cedendo lugar para rudimentos da razão, que deve crescer em proporção à sua espécie. No entanto, em tudo isso há um limite traçado pela natureza. Todos sabemos que o animal, por lei do progresso, deve atingir outro reino. Os milhões de anos nos comprova que, se o homem já tem o seu reino, é por ter conquistado a razão e hoje se move pelo raciocínio, na expansão da inteligência. O animal demonstra fios de vontade em certos aspectos, por estar junto ao homem. É, por assim dizer, uma transferência, ainda que mínima, de talentos que somente no ser humano estão mais desenvolvidos. O mineral que dorme, tem seu progresso mas, anda de passos lentos, que parecem se perder na esteira dos milênios. Se o diamante foi outrora carvão, ele passou por um processo que se chama progresso. Assim é com todas as coisas criadas. Os valores do anjo estão guardados no seio dos minerais, que pela força de Deus busca as planuras da vida. Se o espírito desce à carne também para intelectualizar a matéria, a sua inteligência não deixa de atingir quem está escondido dentro desta matéria. Os animais domésticos recebem dos homens, por transferência, valores que desconheces, mas que, no futuro, a própria ciência comprovará. Tudo que foi criado por Deus tem sua história, que deve ser engrandecida pela natureza, como sendo a expressão do Criador, que de nada esquece. Além do sono dos minerais, existe algo que escapa à própria razão, e que além das sensações dos vegetais também há segredos que escapam ao entendimento. Assim, também, poderemos nos referir aos animais e os próprios homens. Negar essas verdades, é negar o divino poder que nos fez e dirige a todos. Por onde passava, Jesus amava os animais, abençoava a natureza, fazia até multiplicar os pães e curava os enfermos. O seu amor cobria as multidões dos pecados, e esse amor atinge a todas as gerações para sempre, por ser ele o governador do planeta desde o princípio do seu existir.
A natureza não dá saltos, esse provérbio é antigo, e se não dá saltos, é justo e racional crer que ela age devagar, e se age devagar, tem de ser na sutileza da vida imperceptível, para depois se mostrar como tal. É no animal que principia a vontade, e é por essa vontade que tem início a inteligência. São forças sutis que não se percebem pela razão. Somente a intuição pode mostrar essas realidades. Todo o desenvolvimento intelectual, se assim podemos dizer, dos animais, não pode ultrapassar certos limites, para não criar distúrbios na própria sociedade. Assim como os armamentos das forças armadas não podem ser entregues aos marginais, os animais, com o uso da sua própria força física, já têm o seu limite. A limitação do homem é a razão, e em alguns deles já começa a surgir a intuição. Para eles, a educação aflora para corrigir e dirigir essa força poderosa que vem de Deus e da evolução dos sentimentos humanos. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 594, a linguagem dos animais. Os animais têm sua linguagem, característica sua evolução e ao reino a que pertence. Não é uma linguagem qual a dos homens, mas, para se entenderem, não têm necessariamente que falar como seres humanos. Quase todas as criaturas da Terra já reconhecem que os bichos se comunicam entre si, desde o menor inseto ao maior dos animais. É uma espécie de música, sons diferenciados que emitem, e que os outros percebem e entendem. Eles não precisam aprender com seus pais, com os ancestrais da mesma espécie, eles já nascem sabendo, bem como todos sabem nadar. A programação de Deus, como já falamos alhures, está no fluido cósmico que emana da sua poderosa mente, e é absorvido por todos os seres de acordo com a sua evolução. São leis que regulam esse transe divino para a divina conservação das coisas criadas. Os peixes transmitem mensagem usando o veículo das águas, e cada espécie tem seu meio de comunicação. Desde as minúsculas espécies, até as baleias, eles se entendem e se juntam por lei de harmonia. Convém assinalar que os homens estão sempre fazendo reformas em sua linguagem, e os animais não mudam nos seus meios de comunicação, por ser isso programação de Deus, no silêncio da vida. Os seres humanos dificultam seus meios de comunicação, inclusive pela variedade de línguas, perdendo tempo no seu aprendizado, ao passo que se houvesse uma só língua, seria mais fácil. O orgulho e o egoísmo, como já foi dito pelos espíritos superiores em variadas mensagens, é que fazem todas as criaturas da Terra sofrerem as chamadas provações, que são nascidas nestas chagas da humanidade. A doutrina dos espíritos está por Jesus encarregada de fazer limpar da face da terra esses dois monstros das trevas, fazendo o amor irradiar em todas as nações e em todos os corações das criaturas, de modo que possa surgir um novo céu e uma nova terra, de maneira que os mesmos homens, com a reforma cristã, entendam, como provaram alguns dos santos que passaram pela terra semeando amor, e conversem com os próprios animais. Desta forma, poderás educá-los com mais facilidades e eles, os animais, entrarão com mais frequência nas limitadas linhas da razão, que deverão penetrar pela vontade. As palavras são a linguagem do mundo ainda imperfeito. Com o crescimento da humanidade, fertilizada por Jesus Cristo, desenvolver-se-á a linguagem dos espíritos fora da carne, que se chama telepatia, recurso das almas elevadas, transmitindo imagens de fácil captação e melhor entendimento. Eis o futuro, que cada vez mais vai fornecendo meios mais lógicos e mais fáceis dos seus se comunicarem. Esperemos que pelos nossos esforços chegaremos a essa altura espiritual, ajudando e dando as mãos aos que nos acompanham, porque todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres de viver. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 595, Livre-arbítrio nos animais. Em se falando no livre-arbítrio, podemos dizer que os animais o têm, no entanto,
Ele é tão restrito, que foge à nossa percepção. Cumpre a nós outros dizer que a liberdade dos animais é restrita às suas necessidades, ao passo que nos homens ela é mais avançada, por ter sido a razão entregue a eles pelas mãos de Deus, através dos tempos. Se o animal não pensa como os homens, não tem função neles o raciocínio, portanto não sabem escolher além das suas necessidades físicas. Devemos estudar mais os reinos que nos são inferiores, bem como os superiores. É nesses esforços que vamos compreendendo a vida na sua mais alta dimensão. Uma certeza temos: Deus é o planejador de tudo e da vida maior na qual absorvemos mais vida. Os animais não são simples máquinas automáticas, eles têm um princípio espiritual que cresce em maturidade através dos séculos e milênios. Como já falamos em mensagens anteriores, os animais, mesmo os mais rudimentares, estão em busca da luz, e neles se encontram guardados os talentos divinos a serem desabrochados, e mais tarde irão gozar das delícias que os anjos estão gozando, fruto do tempo e dos esforços individuais de cada ser. Assim como observadores estudam o organismo humano e ainda não compreendem suficientemente, muitos outros estudam os organismos dos animais e registram, nas suas anotações, que existe uma força inteligente que comanda esses organismos, como no dos seres humanos. Deus está em tudo, no comando de todas as coisas. Existe uma mente instintiva programada em todas as criaturas. De acordo com a evolução, ela age com maior ou menor sabedoria, com maior ou menor exatidão. É Deus se mostrando como luz, para o entendimento de todos os observadores. Se os animais gozassem de liberdade, o que seria do mundo? A falta de razão neles é um freio, por terem um mundo mental que assimila a educação. Somente as almas já preparadas na forja do tempo e do espaço possuem o livre-arbítrio. Mesmo assim podes notar o que os homens, ou a maioria deles, fazem da liberdade que possuem. Jesus foi uma bênção de Deus mandada à terra, em favor das desenfreadas paixões dos que pensam. O Mestre desceu à carne para ensinar aos faltosos e aos ignorantes, a respeitarem as leis de Deus, irradiando-se em todo o mundo. Não vim chamar justos, sim, pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Os seus vieram à terra comandados pelo governador do planeta, para consolar aos sofredores, dar pão aos que tinham e têm fome, e instruir aos ignorantes. E a doutrina espírita, sendo a mesma luz, não faz outra coisa a não ser a vontade do Mestre dos Mestres. O Cristo subiu aos céus na sua grandeza, mas deixou junto a nós grandes almas instruídas, para nos instruir, ensinou a elas o amor, para que elas nos ensinassem a amar igualmente. E ainda disse: tomado de amor, se eu não for, não poderei enviar outro Consolador, que ficará convosco eternamente. Eis aí o Consolador, o Espírito de verdade em forma de uma doutrina, para que todos possam desfrutar da luz de Deus em formas variadas. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 596, Aptidões diversas. As aptidões são diversas nos animais e nas aves. O papagaio, por exemplo, pelo instinto de imitação mais avançado, procura imitar a voz do homem, mas fica somente na imitação. Ele não cria nada por sua vontade, que ainda não desenvolveu no cenário da sua evolução. O macaco, igualmente, imita por instinto certos gestos do homem, por estar na escala mais próxima deste. Esses estudos são fascinantes, e até mesmo os cientistas neste campo ficam deslumbrados com a linha evolutiva dos animais. É certo que todos os animais têm aptidões que o tempo se encarrega de desenvolver. Tudo cresce pela força do progresso, pela força da própria vida. A ave que repete o que os ouve do ser humano faz pela conformação dos seus órgãos vocais, mais aperfeiçoados do que em outros seus semelhantes. Isso é a natureza, ela se diversifica em tudo, dando assim uma totalidade de vida, com maior beleza.
O macaco tem muitos traços bem semelhantes aos homens. Essa aparência que faz os homens estudarem essa espécie com maior interesse. Mas, é como disse o espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, em toda a sua geração, eles não passam de macacos. Somente no homem, dada a sua razão, é que o espírito pode modificar as coisas e a sua vida, entender, analisar, discernir e crescer pela sua própria vontade. Podes usar um macaco e fazer dele um servo no seu lar, ensiná-lo a andar de bicicleta, e até mesmo dirigir veículo, ensinar um papagaio a cantar muitas músicas e a imitar vários sons. No entanto, eles somente fazem isso aprendendo com os homens. São aptidões incentivadas pelos homens. Os animais mesmos não sabem fazê-lo, ao passo que o homem sabe despertar a si mesmo pela razão, que se consubstancia na vontade, nas pesquisas, de modo que em muitas vezes entra a mediunidade em função, principalmente quando é em benefício da humanidade. Não podemos deixar de notar igualmente que todos os animais, de todas as espécies, quando não imitam a voz, nem os gestos, entendem o que o homem pacientemente, com amor, queira lhes ensinar. É uma transferência de imagens que os sentimentos podem criar. O pensamento é força ainda desconhecida pelos homens. É neste sentido que escrevemos muito sobre a mente, para que possa interessar aos companheiros o estudo sistemático da força do pensamento. O ser humano, no amanhã, vai conhecer a força que possui, mas, depois que educar os sentimentos. A vida sem educação é uma vida animal. A educação de que falamos não é aquela só dos bancos das escolas, é a que temos por mestre Jesus Cristo, e através do livro básico, o Evangelho. A doutrina dos Espíritos é coadjuvante destas reformas operadas por Jesus e iniciadas por ele. A humanidade está sendo chamada para a luz. Os homens que se fizerem de surdos deverão desocupar a terra, para outros seres que queiram aprender a lição do amor. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 597, Princípio inteligente. Há realmente nos animais um princípio inteligente, que podemos chamar de alma dos animais. A diferença que existe entre a alma dos animais e dos homens, podemos dizer que é a mesma entre os corpos dos animais e os corpos dos homens. Existem regiões no mundo espiritual onde se reúnem essas almas dos animais. Ali elas são tratadas por hábeis pesquisadores desse reino, onde recebem lições profundas de acordo com a raça que pertencem. Dali, são levadas para os lugares que lhes compete ficar ou trabalhar, ou seja, nas colônias espirituais, no aproveitamento das suas qualidades. Como acontece na Terra, nada existe em vão, tudo que Deus criou tem utilidades inúmeras. Eles, em contato com os espíritos, além de prestarem relevantes serviços que somente eles podem fazer, evoluem no ambiente mais elevado em que trabalham. A vida é uma troca incessante de valores. Existem, igualmente, certas espécies que podemos chamar de espíritos grupos, que determinados espíritos dirigem, como, por exemplo, os peixes e os insetos, até chegarem ao ponto de individualizar-se. Tornamos a dizer que a vida espiritual ainda é cheia de segredos. Se existem esses segredos mesmo na vida material, quanto mais na espiritual. Eles são muitos, por isso não devemos parar de estudar, pesquisar e meditar sobre a vida e sobre Deus, que a nossa rogativa será ouvida, e descerão do mundo maior os valores da verdade para quem busca com sinceridade. O espírito, quando chega à posição de homem, é chamado para ajudar como tutor das almas que estão na retaguarda. É o que deves fazer com carinho, porque tudo o que existe é criação de Deus, saiu do seu amor universal. O princípio inteligente dos animais precisa muito do amparo, de todos os meios que o homem pode dar. Certas criaturas humanas não entendem isto, e usam e abusam do animal, tirando do seu trabalho todos os proveitos, esgotando esses seres e ainda, no fim das suas vidas,
levando-os ao matadouro para servir-se da sua carne esgotada e sem vida. Estamos esperando esses fins de tempos para as devidas mudanças, de modo que os homens tenham mais respeito com os animais e aves, enfim, com todas as espécies de vida, pois todos têm o mesmo direito de viver e desfrutar da vida, aprender e ensinar. Quantas lições não saem da natureza para os homens, e qual a sua paga, qual a sua gratidão? Nós sabemos da devastação dos valores, que os homens mesmos estão promovendo. Esse salário vai ser muito pesado para os ombros frágeis de todas as nações, onde o egoísmo e o orgulho dominam os corações. Em tudo existe a claridade do princípio inteligente, que se manifesta para a glória da criação, e ao qual devemos respeitar. Os animais e as aves são nossas irmãs, e devem merecer o nosso amor. Muitos santos que viveram na terra deram esse exemplo, amando-os de maneira extraordinária, para provar aos homens ignorantes que devem amar também a tudo e a todos. Que Jesus nos abençoe sempre, para nos ajudar a compreender e trabalhar nas linhas da glória de Deus. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 598, após a morte. Após a morte, conserva a alma do animal a sua individualidade, porque ela é indivisível. No entanto, a consciência do seu eu fica em estado latente por lhe faltar evolução para tal. Ao espírita, principalmente, cabe entender que a consciência cresce de acordo com o despertamento espiritual. No homem, o caso é diferente. Ele, já mesmo encarnado, possui a consciência de si mesmo pelo raciocínio. E se fica em certo transe depois da sepultura, é porque a desencarnação traz um abalo emocional, e o espírito perde a consciência temporariamente. Não existe tempo demarcado para todos, é conforme o seu grau de evolução espiritual. Existem muitos que não passam pelo sono, são espíritos elevados que deixam o corpo qual a roupa imprestável. Em se falando dos animais, a sua vida inteligente permanece em estado latente, como nos informa o Livro dos Espíritos. Há muitas filosofias espiritualistas que ensinam de modo diferente, que as almas dos animais pertencem a um todo, que ao deixar o corpo perde a sua individualidade, penetrando na massa que corresponde ao seu viver. Essa informação é enganosa. O animal não perde a sua individualidade. Ele a conserva nos planos que a vida espiritual reserva para todos, sob a guarda de entidades que trabalham com amor para a evolução de todos, voltando em outros corpos de acordo com as suas necessidades. Não ficas pensando que o teu cão, cavalo, ou macaco se dissolveu no espaço, por informações descabidas dos invigilantes. Eles continuam a existir com mais propriedade cada vez mais crescendo, porque a lei de Deus comanda o progresso. Tudo progride para sempre. Os animais, no amanhã, vão ter consciência de si mesmos. Esperemos. O tempo que se move pelas bênçãos de Deus vai nos mostrar, como mostrou em relação a nós outros, quando éramos animais como eles. Sejamos confiantes, que a bondade do Senhor é para todos, sem exceção. Quem transita por essas colônias espirituais no serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, não fica na dúvida, por ver os trabalhos operados pelos animais nessas casas de caridade. Em muitos lugares na Terra, eles, em corpo astral, cooperam com os homens, até o ponto que o destino permite. Até nos templos de caridade cristã, muitos deles ficam de ronda, para não permitir invasão das sombras. Os animais, no plano do espírito, são mais obedientes aos espíritos que os comandam, por encontrarem neles mais amor do que os homens podem dar. Os videntes podem confirmar o que falamos sobre eles. Quantas vezes acontece o dono de determinados animais vê-los rondando a casa, depois da morte dos mesmos? É, pois, uma prova de que ninguém morre, que nada morre, tudo vive para sempre, cada vez mais crescendo para Deus, porque dele tudo promana. Que Deus abençoe os animais, que tanto nos servem nas nossas lides espirituais.
Após a morte, encontramos mais vida, e Deus se encontra presente em toda parte. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 599, escolha da espécie. O animal não pode escolher, quando no mundo espiritual, qual a espécie que deve animar na terra, na hora da sua volta a esta, por lhe faltarem os instrumentos de escolha. Ele continua sem liberdade para tal desiderato, sobre si mesmo. Ele é mais ou menos inconsciente, porque lhe falta o raciocínio, atributo valioso que é despertado no homem. Ele se coloca como dependente dos espíritos que o comandam, que avaliam as suas condições e o leva para animar corpos que lhe convém. O animal não tem vontade própria, por lhe faltar o livre-arbítrio, atributo do ser humano. Mesmo entre os seres humanos, existem muitas reencarnações impostas, devido ao seu estado de turvamente espiritual. Se as pesquisas dizem que o cão deve continuar como cão, certamente que os condutores dos animais no plano espiritual lhe processam a reencarnação como cão, até que se prepare para mudar de forma, como convém às suas necessidades. Somente o crescimento, a maturidade, pode promover mudanças de formas para novas experiências de vida. Deus é todo paciência e sabe esperar, somente não para o cinetismo da criação, tônica da vida universal. Nós outros estamos em movimento único, em todos os mundos, e no nosso caso, na Terra, sob a influência de Jesus, governador do planeta desde o princípio. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2:10. Se estamos nele, Jesus, pelo poder que tem sobre todos nós e sobre todos os que vivem na terra, estamos sendo aperfeiçoados por ele. Todavia, ele nos deu uma parte neste trabalho de aperfeiçoamento, e podemos ajudar aos que se encontram na retaguarda. No caso dos animais, deves observar o que te toca a fazer por eles. Nós, os espíritos, não esquecemos o que devemos realizar pelos animais, e o fazemos com amor. Eles vivem, e são criaturas de Deus à espera da nossa compreensão, como guardas destas e de outras espécies. Não devemos somente desfrutar da sua ajuda, mas ajudar mais do que se recebe da parte desses seres menores. Começa hoje, se tens algum animal sob tua guarda. Não perca as oportunidades, eles gostam de ouvir palavras de carinho, de estima, sem que o fanatismo os coloque em lugares que a razão não aconselha. Quem já perdeu muitos animais no caminho da sua vida, pode confiar que nada se perde na casa de Deus. Eles estão bem olhados, esperando novos corpos, ou já se encontram neles novamente, pela força do progresso. Não lamentes as perdas, procura ajudar aos outros. Os meios são inúmeros. Jesus abraçava as crianças, acariciava as ovelhas, amava os pássaros e nunca se esqueceu de alimentar os cães. Ele era como pai para todos os seres viventes, mostrando aos seus discípulos que deveriam fazer o mesmo, ao longo das suas jornadas. Cada animal tem a sua tarefa específica no mundo, eles não são inúteis. A matança dos animais, como se vê, é movida pela ignorância destes valores. Com o passar dos tempos, a harmonia deverá chegar a todos os reinos da natureza, com o amor cobrindo de bênçãos a humanidade inteira. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 600, onde ficam os animais? Os animais, depois da morte física, ficam em uma espécie de estado de erraticidade. Certamente que existe lugar para todos na casa de Deus, visto que todos pertencemos a Ele, Criador universal. Os animais estão sob a tutela de elevadas entidades espirituais, a quem cabe deles cuidar com carinho e atenção. Os lugares em que eles ficam temporariamente é de acordo com as suas necessidades. O Senhor provê a todos, no padrão das suas conquistas de vida. Existe lugar até para o átomo, de modo que ele circule nos núcleos onde a atração o detém.
Os animais não podem ser classificados como espíritos errantes, pelo fato de não possuírem razão. Eles, sem o livre-arbítrio, não devem ficar a esmo no mundo da verdade. É qual a criança na terra, deve ser sempre acompanhada pelos pais, professores ou babás, ou por alguém que as ame. Os animais são crianças, em se comparando ao tamanho evolutivo dos homens, na escala espiritual. A consciência de si mesmo é que se mostra como o principal atributo da alma, o que eles não dispõem ainda, mas estão avançando para lá. Se são bilhões deles no mundo, não importa a quantidade, todos são alimentados com os alimentos necessários à sua espécie. Os grandes observadores no mundo, quando reconhecem as coisas espirituais, ficam estarrecidos quando notam a mão de Deus em tudo que antes desconheciam, e quando eles passam para o mundo espiritual, esses mesmos homens da ciência ficam muito mais admirados, porque é mais visível a operação de Deus em sua grandiosa obra. Se queres saber melhor onde ficam os animais na erraticidade, vê onde eles ficam na terra, nos lugares que lhes compete ficar. Todos eles têm seus lugares no mundo físico, e não estão desprovidos da assistência espiritual. A cooperação dos animais é valiosa em todas as instâncias da verdade. E muitos deles trabalham na terra, com serviços específicos à sua natureza, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, sempre sob a influência do Cristo, na expressão da caridade. Quando passamos a conhecer essa verdade, o nosso carinho para com todas as espécies se dobra, e o nosso amor se multiplica, como Jesus fez com os pães e peixes, ante os seus discípulos. Não penses que os animais não têm alma. Engana-se quem pensa assim. Eles sobrevivem depois da morte, como os próprios homens. Não dispõem de idênticas faculdades dos seres humanos, não obstante, são filhos igualmente de Deus, como seres que, no amanhã, deverão pensar, sentir, falar, discernir e ouvir, enfim fazer tudo o que o homem é capaz pelos processos que o progresso lhes impõe. Que Deus abençoe os animais e Jesus ampare sempre esses nossos irmãos que caminham na nossa retaguarda. Capítulo 40 Livro dos Espíritos, Questão 601, Lei do Progresso. Os animais estão sujeitos à lei do processo como, não somente os homens, mas tudo que Deus criou. Pensas que os minerais não progridem? Que as árvores não se adiantam, assim como os animais e os homens? Deus não iria criar algo estático. O progresso, como chamamos o despertamento dos valores espirituais, em tudo tem a sua marcha diversificada, de acordo com o tamanho evolutivo de cada criatura e de cada coisa. Entre os homens, o progresso é mais rápido, porque estes o ajudam com seu raciocínio e com a sua inteligência, mas os animais e os outros reinos, quando estiverem na escala dos homens, também irão participar destas bênçãos do esforço próprio, porque os caminhos são iguais para todos, sem exceção. Na bandeira do Brasil há palavras luminosas aos nossos olhos espirituais, onde se lê, ordem e progresso. A ordem é, pois, a base do progresso, e o progresso é a expressão de Deus, manifestando-se em toda parte. Os animais, nos mundos superiores à Terra, certo que são mais adiantados, pela atração natural das necessidades dos habitantes. Eles teriam, quem sabe, os trabalhos mais grosseiros que, se fosse na terra, quem os faria seriam os próprios homens mais atrasados, em duras provas. Os homens, nos mundos felizes, desfrutam da verdadeira felicidade. Os trabalhos a eles entregues são de ordem mental, de sorte que os animais fariam as demais tarefas, sob a direção, é claro, de outros espíritos menos evoluídos dos que os que traçam planos. As lavouras, por exemplo, seriam tratadas por eles de forma maravilhosa, e nesse passo da elevação, receberiam dos próprios homens carinho especial e conforto redobrado em se comparando à terra. Por exemplo, animais equivalentes ao macaco, em mundos superiores,
fariam o trabalho que o pedreiro realiza em teu mundo físico, o serviço de abastecimento de águas, de esgotos, limpeza das residências, e até mesmo a condução de veículos. Daí se pode concluir o quanto eles podem cooperar com os homens. Entretanto, eles não foram criados para servir os homens eternamente. No decorrer do tempo, o próprio progresso põe esses animais nas escalas dos homens, talvez em outros mundos, em que passam a nascer e onde irão colher o que plantaram na retaguarda. É para se notar a bondade de Deus, não escolhendo somente alguns para a felicidade. O Senhor, através do tempo, colocará todos os reinos na plenitude dos gozos da vida, e os homens, neste plantio incessante, alcançarão os reinos dos anjos, na verdadeira glória de Deus, conscientes dos seus deveres como agentes mais diretos das belezas imortais da criação. Tudo se dá pela lei do progresso. A semente divina vai crescendo e despertando cada vez mais os talentos de informação de sós dentro da alma. É importante reconhecermos que não podemos viver somente no futuro, mas observarmos as nossas obrigações do presente. As revelações de outros mundos venturosos podem despertar a ansiedade dos homens para viver do modo que eles vivem lá, sem condições morais e espirituais para tais vivências. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3:16, e mais adiante, nos refere ao mesmo Paulo, desta vez falando aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, pois, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Podes notar que Jesus é o regulador das nossas necessidades espirituais. O que recebemos de Jesus pelo seu Evangelho, devemos andar nele para a glória de Deus. A ânsia da humanidade, em querer saber como se vive nos mundos superiores, pode lhe trazer enganos. Deves viver conforme traçou Jesus. A vida, desde a matéria primitiva até os anjos, é regulada, e a subida de degrau a degrau. Essa é a lei do progresso, lento, por vezes, mas constante. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 602. Os animais progridem. Certamente que os animais progridem, entretanto, o fazem pelas circunstâncias, e não por sua vontade. Eles estão sujeitos ao progresso que domina toda a criação, na lentidão que lhe é própria. No entanto, os animais, não tendo vontade, não tendo alcançado a razão, o progresso somente atinge suas vidas na parte que pertence à natureza. No que toca ao homem, o progresso se manifesta pelo poder da vontade, onde a inteligência abre caminhos novos para as criaturas crescerem. É por isso que os animais não respondem pelo que fazem. São crianças em relação aos homens, mesmo aos mais ignorantes. O progresso dos animais obedece ao determinismo, por não serem eles conscientes da vida nem do que fazem. São movidos pelo instinto, que é uma força programada, quase como o computador. Tudo o que eles fazem é por instinto, e o que fazem é induzido pelos homens. Se agem errado, os próprios homens é que irão responder por seus atos fora da lei de amor. Os seres humanos estão sujeitos à expiação por terem certo livre-arbítrio. Eles escolhem certas conveniências e o Senhor o permite para lhes dar uma lição, e fazê-los conhecer a lei de justiça e de amor. Não podem os animais progredirem pelo ato da própria vontade, pois eles ainda não a têm. A sua evolução é lenta. O animal de milhares de anos atrás é o mesmo, em se tratando da vida material. Como já falamos anteriormente, o latido do cão é o mesmo de antes e de agora. Os pássaros cantam e voam do mesmo modo, e assim é com os outros animais. Não houve nenhuma evolução moral, somente depois da razão é que eles, em outros corpos, darão os primeiros passos no seu despertamento espiritual. Isso é a sabedoria de Deus, para a paz de todas as criaturas. Se, com os homens, a observação nos mostra o quanto vivemos brigando, odiando e nos matando em guerras fratricidas, podemos analisar,
Se os animais tivessem razão para fazer o mesmo que os homens, em que se tornaria a vida na terra? Os homens ainda continuam sendo animais nas suas ações. A bondade de Deus enviou seu próprio Filho para sugerir a paz entre eles, e o que fizeram eles, ou nós, com aquele que representava o amor de Deus? E os que detinham Jesus zombavam dele, e davam-lhe pancadas. Lucas 22:63. Se ao próprio Mestre, os homens não pouparam, quanto mais aos seus irmãos comuns, que andam com eles a caminho, que merecem, por lei divina, serem amados, como ensinam os mandamentos. Os animais progridem, mas, graças a Deus lentamente, para que haja paz para os homens que estão sempre em guerras. Os animais que sofrem, como deves observar, não é pela lei de justiça, é pelo processo natural, para o despertamento dos talentos que existem, que deverão se processar lentamente, igualmente. As provações e expiações por que os homens passam, são pioradas pelo tribunal que tem nas consciências, e que os acusa permanentemente. Então, os sofrimentos são maiores, muito maiores que nos animais, que sofrem mais ou menos como as crianças, mas não são acusados pela justiça interna. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 603. Os animais conhecem a Deus? Nos mundos superiores, os animais não conhecem a Deus, eles não desenvolveram ainda esse dom de perceber a força soberana que nos dirige, orientando os nossos passos. Eles têm como deuses os homens, qual faziam os ancestrais dos homens na terra, que tinham os espíritos elevados como se fossem deuses. Na Grécia, em Roma e outras regiões do mundo, adorava-se o deus do vinho, da lavoura, das águas, do ar, das matas, porque alguns videntes viam espíritos cuidando dos reinos da natureza. O animal não tem raciocínio para a classificação do que é a força poderosa que fez tudo no universo. Ele tem o homem como um ser superior e o respeita pelo comando da sua voz e pelos gestos já disciplinados que a sua vontade lhe imprime, com o magnetismo que lhe é próprio, pela evolução. Não é dado ao homem conhecer esses mundos venturosos, por não ter ele capacidade evolutiva para captar a sua vibração. Ainda palpita nos corações da humanidade o desejo de domínio. As criaturas não entenderam ainda a força do amor, e somente falam dele como se fosse algo abstrato. Contudo, falta-lhes algo dentro da alma que lhes garanta a vivência desse sentimento. Esses mundos devem ficar vedados aos espíritos imperfeitos, esperando o seu preparo. Quando desaparecer orgulho e egoísmo deste mundo, abrir-se-ão caminhos novos na consciência, de maneira que poderão assimilar e mesmo presenciar a vida em planetas distantes, bem como buscar imitar sua população. O inferior não pode chegar ao ninho cósmico do superior, este é que pode, com facilidade, descer a ele para ajudar, quando Deus determinar. A doutrina dos Espíritos, respondendo à promessa de Jesus, de que haveria de mandar outro Consolador, veio, por sua ordem, consolar a humanidade sofredora, como também ensiná-la acerca de todas as coisas espirituais, fazendo os homens conhecerem mais a verdade e torná-los livres dos sofrimentos. Os povos sofrem mais, não é por karma, por dívidas, porque Deus é misericordioso. A maior causa dos infortúnios humanos é a ignorância, sendo que na Terra existem todas as lições necessárias para a libertação espiritual das criaturas. Basta procurar, basta bater, que as portas abrir-se-ão. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. Por este motivo, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, veio ao mundo. A dor estava ultrapassando as forças da humanidade, e Jesus, sendo amor, cheio de misericórdia, enviou logo essa fonte divina de amor, com os seus agentes mais categorizados, para ficarem para sempre com os homens, até esses se libertarem, pelo conhecimento da verdade.
Nos mundos superiores, os animais sentem que os homens são deuses, e de fato eles representam o Deus, procurando, nos mundos elevados, assimilar as leis do Senhor e vivê-las. Jesus, para os homens, é a luz, é como o sol para a vida física na Terra. Ele, bem compreendido e vivido, faz deste planeta um mundo de luz, onde a superioridade se manifesta em todos os ângulos, e Deus e os espíritos ficam mais visíveis. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 604. A inferioridade não é perpétua. Os elos que interligam os reinos da natureza são muitos e imperceptíveis ao acanhado conhecimento dos homens. Os reinos estão todos respirando o mesmo ar, o mesmo sons a que se sorvem a mesma água. As diferenciações são muitas pelo estado espiritual de cada ser, devido à escala a que pertence. Se Deus criasse todos os seres e as coisas de uma só vez, todos estariam no mesmo nível de entendimento e com seus valores despertados no mesmo clima de sublimação. Todavia, o caso não é esse. A criação é constante, e a justiça nos informa que os que foram criados primeiro já passaram por experimentações que lhes conferiram um estado espiritual mais elevado que os que foram feitos por último. A vez desses últimos irá chegar, como chegou para os que foram feitos primeiro. Não há injustiça na casa de Deus, todos somos iguais, por termos saído da força do seu amor. Os animais, mesmo nos mundos superiores, são inferiores aos homens que lá se encontram. Isso é justo, pois falta neles ação do tempo para desabrochar as qualidades que todos possuem. Às vezes, poderão descer para mundos inferiores, com o passar dos tempos, e lá receberem corpos humanos, como espíritos que receberam a razão, e daí começarem as lutas, como nós outros estamos empreendendo rumo à luz. Toda a grandeza da alma depende de esforços contínuos e dores sem conta. Esses são processos, e não podemos sair deles, se queremos crescer. Eles são as nossas metas, criadas por Deus e seus ministros. Depois de nos tornarmos espíritos já experimentados nas lides das provações e expiações, vem Jesus nos convidar para orar e vigiar, para que não caiamos em novas tentações, se elas já não têm mais nada a fazer em nosso mundo interno. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentações. Lucas 22:40. Se depois que estás preparado, não orares nem vigiares, podes pagar muitas faltas por displicência. As experiências acumuladas já foram o bastante para o devido aprendizado. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está à tua disposição. Lê e vive esse ensinamento divino, que ele te indicará todos os caminhos para a libertação que todos procuramos. Tudo na natureza se encadeia por elos que não podes, por agora, entender suficientemente, mas, com o tempo, a luz aparecerá em cima da mesa e iluminará todas as criaturas. Os próprios países da Terra, quando descobrirem que o Evangelho do Mestre é a carta magna da libertação até das nações, irão viver em paz, e tudo virá com abundância para todas as criaturas. Até lá, as suas restritas ideias farão sofrer a todos, porque o sofrimento maior é interior, e não exterior. O homem velho, com suas paixões inferiores, deve ceder lugar para o homem novo, de virtudes superiores. Está se aproximando o fim dos tempos maus. Tudo que há em desarmonia deve perecer, para dar lugar à harmonia divina, tendo Jesus como um só pastor para um só rebanho. A interligação deste estado sublimado é feita pelo amor universal. Os animais dos mundos superiores somente possuem mais inteligência do que os que vivem na Terra, mas inteligência em relação às coisas materiais, mesmo assim restrita à sua escala. Aos homens, por sua vez, é proporcionada a vida moral, já com grande vantagem, a de receber, como médiuns, a intuição mais apurada dos que já estão além da sua faixa evolutiva. Capítulo 44, Livro dos Espíritos,
Questão 605. Uma só alma. Não deves pensar que o homem possui duas almas. Essa é uma filosofia errada, que não deves nutrir no teu celeiro de inteligência. São sementes ilusórias,